É assim que a igreja cresce. É assim que nós nos consolidamos, sentimos, somos família. Você que está aqui, seja bem-vindo. Vocês não vão me ver sempre, mas pode ter certeza que sempre eu estou ali olhando aqui. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? E todo domingo eu estou lá gravando as lives da pregação à noite. E eu disse, hoje, como é que eu vou fazer? Aqui nada, hoje eu vou gravar daqui. Hoje, quando chegar lá para o ministério, de alguma forma, nós estamos gravando aqui, porque nós somos Kadosh. Eu disse para o pastor Osmar, falei para ele, pastor, nós temos que ter compreensão, que aqui é a nossa igreja. Em Betim, as 7 igrejas que estão em Betim, é a nossa igreja. O pastor Odeio e Samar são pastores lá. Aqui tem lá na cidade de Belo Horizonte, pastor Odeio e Samar, e nós somos lá. E tem lá na cidade de Bicos, onde o pastor Osmar está, somos nós. Cada um de vocês fazem parte disso, e aonde o Senhor nos propuser e nos levar em nome de Jesus. Amém? Então não é um local, nós somos um ministério que Deus tem nos chamado. Como nós sabemos que tem vários ministérios que Deus tem chamado, e você faz parte desse ministério. Eu quero que o dia que você chegar na cidade de Betim, o dia que você estiver em outros lugares, vocês sintam com alegria, com tranquilidade, dizendo, Deus, muito obrigado, fazemos parte de uma chamada. Há 17 anos, quando nós movemos isso, e agora eu quero falar da minha esposa, eu lembro que a gente estava orando, pedindo ao Senhor, qual o nome que o Senhor nos dará no ministério? Nós não fazíamos parte de uma igreja chamada Igreja Batista Nova Jerusalém, Betim. Não havia assim no nosso coração nenhuma programação que começaríamos outro ministério, ou teríamos outra caminhada, mas houve uma situação, e essa situação levou a uma decisão junto com os nossos irmãos, e partimos para esta caminhada. Nós não tínhamos nome, não tínhamos nada, e Lena virou para mim no dia do aniversário dela, dia 11 de agosto, e ela virou e disse assim, nós estávamos em né, pedindo a Deus graça, que Paris, de repente Lena virou para mim, Matuzinho, nós não podemos ter o nome de Comunidade Batista Kadosh? Eu disse, Lena, Comunidade Batista Kadosh, não. Nós fazemos parte da Convenção Batista Nacional, mas nós podemos colocar Igreja Batista Nacional Kadosh. Porque nós estávamos de oração pedindo ao Senhor que o nome que nós falássemos era daquilo que nós éramos. E a palavra Kadosh, ela vem da raiz da palavra em hebraico Kads, que significa cortar na raiz. E o Senhor diz, eu sou Kadosh. Quer dizer, santidade, separar para o Senhor. Então, quando alguém disser que você é Kadosh, estou separando para o Senhor. É santidade, santificação ao Senhor. 1 Pedro 1,16, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Então agora, imagina, irmãos, a amplitude disto que é, quando você diz, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Deus não está te chamando só para você viver um nome, Deus está te chamando para viver uma vida. Por isso que nós temos um slogan, uma missão, uma vida. Então não é só principiar alguma coisa, é dizer daquilo que Deus te chamou para ser, daquilo que Deus nos chamou para sermos. Eu lembro, da mesma forma que outros ministérios que têm os nomes proféticos, Deus moveu para que isso fosse, entende? Então quando você fala, sou Kadosh, você está dizendo, estou profetizando para ser aquilo que Deus me chamou. E isso não dá para ser só uma palavra, tem que ser uma atitude de vida. Compreende? Uma atitude de vida. E o nosso tema nesse ano, como a gente sempre move os nossos temas, no período do mês de setembro, em vez de ser a virada do ano de janeiro, nós fazemos sempre de setembro. E o nosso tema na virada desse ano, agora para nós, né, o nosso aniversário é Movendo pelo Poder do Espírito Santo. Queridos, uma coisa que a igreja precisa, que nós precisamos entender, que nada, nenhum trabalho, ninguém vai se consolidar se não for pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. É aplaudir ao Espírito Santo, nosso eterno Consolador, enviado por Jesus para consolar a igreja,
para fortalecer a igreja, para dar poder à igreja, para dar autoridade à igreja, para regenerar a igreja, para trazer a igreja a condição de santificação todos os dias. Aquele que vem, aquele que faz ao Espírito Santo seja a honra e a glória, como seja a honra e a glória a Deus Pai, como seja a glória a Deus Filho, também seja ao Deus da Espírito Santo. Nós amamos que mora em nós, que mora em você, que produz a santidade na sua vida, para se tornar um homem e uma mulher, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu ao céu. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode ser sentado. Pai, muito obrigado por essa noite, por estar aqui junto com teus filhos, meu Deus. Nós precisamos todos do Senhor nos fortalecendo. Muito obrigado por Odeio, Samara, por essa equipe, por cada discípulo que eu vejo aqui nesta noite, Senhor, que entendendo o projeto do Senhor, entendendo esse propósito, o Senhor tem que nos abençoar. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, a distância que eu estou, eu vou tirar a máscara. Eu aconselho vocês, como pastor, dentro desse ministério, eu tomei uma ousadia de entendendo, irmãos, que infelizmente essa enfermidade que está espalhada aí pela face da terra é uma realidade. E a minha, é a sua, é a nossa responsabilidade de cuidar. Cada um de forma pessoal. Você está cuidando do seu irmão, cuidando de você. Não brinque com isso. Há menos de 2 meses perdemos um irmão querido. Um irmão assim, extremamente alegre, onde ele chegava, contagiava todo mundo. De repente foi acometido por esse vírus terrível e ele não conseguiu resistir. Toda a sua família foi acometida e ele não conseguiu resistir. Glória a Deus por aqueles que perseveraram até aqui. Eu tomei uma atitude durante esse período todo, quase 2 anos que eu estaria aqui, de falar ao David, não vou descer. Estou me resguardando dentro da minha casa, resguardando. Eu vi meu netinho com 6 meses acometido por essa enfermidade. Ela não foi brincadeira para nós, não foi brincadeira para ninguém. Então, eu lhes aconselho, cuide, álcool gel está aí, a máscara. Não se preocupem com isso, isso é bobeira. Não passa disso bobeira até que o tempo vem. Já tomei as 2 doses da vacina, se precisar da terceira, eu vou tomar a terceira também. Eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida nessa terra. E santidade é aprender a entender o propósito de Deus para nós nessa terra. Existem coisas nesse mundo que querem nos seduzir, como diz o hino. Passarinhos, muitas coisas, lindos, belos jardins e passarinhos querem me encantar. São voos terrestres esplendores, mas o meu lar está onde? Nos céus. A letra do hino, não falei meio trocado aqui, mas esta é uma realidade para que nós entendamos. Então, o que é que está te seduzindo nessa terra? Não pode ser tanto quanto aquilo que nos aguarda na glória. Aleluia. O que nos aguarda na glória é muito maior do que as seduções dessa terra. Muito maior. Por isso que nós vamos estar nos movendo pelo poder do Espírito Santo. E eu quero nessa noite trazer isso ao seu coração, para que você deixe esse fogo acender de verdade, e você olhar e falar: Senhor, não quero nada desse mundo, eu preciso viver nesse mundo tendo as coisas para sobreviver, mas eu não posso deixar que as coisas desse mundo me seduzam a tal ponto que eu venha perder a visão dos céus, que é muito maior. Porque se a terra fosse um dos melhores lugares para se viver, Jesus teria ficado aqui, ele não morreria, porque ele veio, porque ele diz: eu amo aqueles que eu criei, eu amo a raça humana, e eu vim para salvar. Jesus diria: eu fiquei. O Espírito Santo, ele vem, Jesus fala: eu vou para o Pai e envio o Consolador. O Espírito Santo vem, e a Bíblia diz que ainda o iníquo não manifestou em totalidade, porque há um que detém. E esse um que detém é o Espírito Santo que habita na igreja.
Mas o dia que o Espírito Santo for tirado, que o Pai disser, chegou a hora, o Espírito Santo vai. E o que vai acontecer? O Espírito Santo vai levar aqueles que ele habita, nesse poder, nesse mover. Então a igreja estará com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E o que é que está te detendo aqui? Nós precisamos entender isso como igreja, desde o pequeno ao maior. O que é que está nos detendo nessa terra, que está nos tirando dessa presença maravilhosa, desse mover poderoso do Espírito Santo? Porque se tem alguma coisa para você, para mim não tem nada. Eu tinha 15 anos de idade quando fui batizado com o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Comecei a falar línguas, cantar e entender esse mover. Eu disse a partir daquele dia, Senhor, nessa terra eu preciso de coisas, eu quero ter minha família, eu quero ter minhas coisas, mas nada deles serve para me deter nesse lugar. Eu não quero partir agora, eu quero partir em bom estado, em bom tempo de vida, mas eu quero aproveitar cada milímetro e momento do meu tempo para pregar, para dizer, para ensinar, se possível for, a palavra do Senhor. As coisas terrenas, ela é bênção de Deus para nós. Não é que Deus não queira que você não tenha coisas boas, Deus quer. Mas isso não pode nos prender e nos tirar do foco de Deus. E nessa noite, eu quero que você entenda isso. Deus nos chamou para mover pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz claramente. O próprio Jesus disse, ele diz, mas vocês vão receber poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. E a partir daí, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Os confins da terra chegou aqui. O Brasil não tem 3.000 anos de descoberta. Nós temos pouco mais de 5 séculos. E nós éramos conhecidos como os confins da terra. E chegou a mim e chegou a você o Evangelho. E esse Evangelho só chegou porque homens movidos pelo poder do Espírito Santo se locomoveram da onde estavam, dos países que estavam, e disseram, Deus, eis-me aqui, vou levar a tua palavra. E essa palavra só veio alcançar os nossos corações porque homens se colocaram à disposição do Espírito Santo. E hoje, aqui nessa noite, Deus está lhe chamando e te perguntando, você está disposto a ir para que o meu Evangelho, para que a palavra seja cumprida, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus? Eu lhe pergunto nessa noite, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque não é o que nós temos, é o que Deus tem nos dado, porque pessoas estão morrendo ao nosso lado e indo para o inferno. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer vai fazer a diferença como igreja. Eu hoje estou ali na cidade de Betim, mas você está aqui, então Deus te chamou aqui. Deus colocou essa agência chamada Kadosh, Igreja Batista Nacional Kadosh, para ser um motivo para que o Evangelho chegue a outras pessoas. E Deus está te chamando. Você pode até dizer do pastor, pode dizer do que você quiser, mas Deus não está chamando o pastor, Deus está chamando homens e mulheres dispostos a ser usados pelo poder do Espírito Santo. Porque homens e mulheres com títulos nós temos espalhado pela face da terra, escandalizando, dando escândalo. Mas Deus está procurando pessoas que estão dispostas a esperar, a ser derramado sobre ele o poder do Espírito Santo e levantar na ousadia do poder do nome do Senhor e testemunhar que Jesus veio em carne, desfez as obras do diabo, morreu e ressuscitou e voltará outra vez. Amém. Deus não vai te perguntar quantas igrejas, quantas casas nós ficamos. Vai perguntar se cumprimos o propósito dele nessa terra. E o propósito dele é anunciar. Ide por todo mundo anunciar. Ide por todo mundo. Pastor, mas eu não consigo ir em todas as nações. Não tem problema. Começa pela nação chamada sua casa. Começa pela nação chamada seu bairro. Começa pelas pessoas que estão se coloque como um testemunho. Eu dizia para o pastor Osmar e falei com alguns, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Irmãos, eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos de idade, eu tenho 52 anos. Então 7 menos 52 são 45 anos de evangelho. 45 anos.
Eu me encanto quando eu vejo uma criança se interessando pelo reino, pela Bíblia, eu fico apaixonado. O Vitor chegou para mim e falou assim: então é assim que os pastores pregam, eles anotam, né? Eu disse: mas primeiro eles leem a Bíblia, eles oram, eles pregam e anotam. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. São essas coisas que ficam gravadas. Tem um pastor, que é pastor presidente do Ministério Letinho, eu nem noção disso é disso. Um dia ele reuniu comigo e falou assim: você sabia que a primeira pregação que eu fiz foi você que me deu? Eu disse: não, porque a nossa idade não está muito longe. Mas ele converteu depois. Ele falou assim: a primeira pregação que eu fiz, eu cheguei um dia apavorado, eu fui convidado para pregar num lugar. E eu disse para você: o que eu prego? Eu não sei o que eu prego. Você abriu sua Bíblia, tirou um papelzinho que estava escrito nela. Para não dizer para os irmãos que isso não acontece, você abriu sua Bíblia e me deu um papelzinho, uma anotação da pregação. Naquela época eu anotava os papéis, ainda anoto, viu? Hoje eu anoto aqui para que na tecnologia fique um pouquinho mais fácil. Ele virou e disse assim, e eu preguei aquela pregação. Eu estava no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, chegou um rapaz: pastor, que bom que você está aqui, me deu um abraço. Vem cá, eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho guardado aqui, a minha primeira pregação que o Senhor que me deu. Eu disse: como? Floresça onde está plantado. Eu lembro até hoje o tema da administração. Foi o Senhor que me deu. E eu preguei isso já em vários lugares. Eu tirei uma foto para ele me dar aqui. Só estava lá, irmãos, o rascunho, né? Estava o rascunho no papel antiquíssimo. Eu falei: como que você vai impactar as vidas, que vai fazer a diferença? Não importa se o seu nome vai ir para onde quiser ou para onde. Importa se você está cumprindo o propósito e sendo movido pelo poder do Espírito Santo. Amém. Não esperem que ninguém bata a palma para você. Faça, cumpra. Zele pelo propósito de Deus. Um dia você vai ver a glória do Senhor e o Senhor dizendo para você: vinde bendito do Pai. Amém. Glória a Deus. Desde a eternidade para os que o amam, para os que creem, para os que se tocam para Ele. É isso. E sabe o que eu ouvi de um pregador? Eu achei maravilhoso esse pregador falando. Ele falou assim: olha, a função do Espírito Santo é ponte. Aí eu ouvindo ele, ele disse: olha, o Espírito Santo é aquele que nos aponta a Jesus. Coisa tremenda. Não há ciúme entre o Pai, não há ciúme entre o Filho, não há ciúme entre o Espírito Santo. Eles cumprem um propósito. Sabe qual é o propósito? Te salvar. Amém. Nos salvar, nos resgatar, te dar autoridade para você pregar a outros, para o seu coleguinha, para a sua coleguinha, para todas as pessoas que moram do seu lado. Gente, mova no poder do Espírito Santo. O meu conhecimento, o seu conhecimento vale e é necessário, mas ele sem o poder do Espírito Santo é como um sino que soa. Bateu e acabou. Entenda isso. E nós estamos vivendo uma realidade muito ruim. Nós estamos vivendo conformismo, uma sociedade conformista e não transformadora. Você fala: como assim, pastor? A sociedade que está conformando com todas as coisas. E essa sociedade é uma sociedade perigosa, porque é muito mais fácil conformar do que transformar, ou do que renovar. E o que o autor de Hebreus diz: não vos conformeis, mas renovai-vos. Olha o que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Eu dizia: eu vim para o Vitor, para esse Vitor. O que está escrito aqui? No princípio, a terra era sem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem criou os céus e a terra? Deus. Mas quem falou que Deus criou os céus e a terra? Ele disse: está escrito na Bíblia. Eu falei: isso, Vitor, você tem que falar para as pessoas. Está escrito na Bíblia que quem criou os céus e a terra é Deus. Não é uma teoria. Está escrito na Bíblia. Amém. E nós estamos vivendo uma sociedade que ela está dispensando o que está escrito na Bíblia para dizer o que eu acho. O que eu acho que você acha nem sempre é verdadeiro, mas o que a Bíblia diz é a verdade. Amém. Dê um aplauso ao Senhor pela Glória a palavra. Deus. E ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Então vamos dar uma caminhada aqui historicamente nas coisas que o Espírito Santo fez dentro da Bíblia, porque a gente fala assim que o Antigo Testamento não traz uma grande ação do Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito Santo sempre esteve em controle de tudo. Primeira coisa, diga assim comigo: o Espírito Santo
O Espírito Santo sempre esteve no controle de tudo. controle de tudo. Diga assim, Ele está E Ele está no controle no controle da minha vida. da minha vida. E Ele está E Ele está no controle no controle do meu caos. do meu caos. Tem gente que tem caos. O que é caos? Aquela hora que você sabe, meu Deus, não sei para onde eu vou, estou perdido. O Espírito Santo sabe te guiar. Amém. Não sei se você falar assim, tudo no Espírito Santo. Me leva ao lugar correto para cumprir o teu princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 2, que acabei até de citar aqui agora. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Estava o descontrole, mas o Espírito Santo estava controlando mais. Amém. O Espírito Santo estava trazendo tudo à ordem. O Espírito Santo estava movendo tudo. Ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo. Não vou entrar no mérito da criação total. No Salmo 104, versículo 30, há um texto tudo tremendo. Enquanto eu preparava essa ministração, pesquisando, olhando, tinha algo assim no meu coração. O Espírito Santo estava aguardando a palavra do Pai, do poder para agir, do poder criador. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo estava ali assim: é agora, é agora. É só o Pai falar que eu vou agir e vou criar. De repente o Pai diz: haja luz. O Espírito Santo no poder criador. E a luz aconteceu. Ele vai separar dia, a luz da noite. Aí ele vai colocar sol, vai colocar lua. Ele vai fazer o tempo. Quem estava criando isso? O Espírito Santo. Ele estava ali aguardando. Aí você fala: tem princípio bíblico para isso, pastor? Então vamos lá. Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Amém. Se alguém falar: mas não, com certeza. O Espírito Santo estava agindo no poder criador. O roar de Deus, o soprar de Deus estava ali agindo nesse processo criador. Vamos lá. O Espírito Santo age na história da humanidade cumprindo a vontade trina. Não é uma vontade divina só, é uma vontade da Trindade. Era a vontade do Deus Pai, era a vontade do Deus Espírito Santo, era a vontade de Jesus, era a vontade do Deus Pai, era a vontade do Deus Filho, era a vontade do Espírito Santo. Amém. E Ele está agindo ali, cumprindo essa vontade trina. Então vamos lá, rapidamente. Na criação da raça humana, já falei em Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E depois sai a vida do próprio Deus, e o homem começa a viver. Por isso a Bíblia diz que a carne volta para o pó, e o Espírito volta para Deus, que o homem pode correr para onde quiser, pode fazer o que quiser, mas um dia ele vai ter que prestar conta diante de Deus. E o que vai voltar não é essa carne, o que vai voltar a essência de Deus colocada em nós. Ele participa da criação do mundo, onde eu falei. Terceiro, no tempo dos patriarcas, lá em Gênesis 41, 38, eu deixei só algumas referências, só tem muitas, mas eu quero citar só rapidamente para o nosso tempo. O Senhor, José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, está dentro do Egito, e depois de uma grande tribulação toda aquela, Faraó tem um sonho das vacas gordas e magras que vocês conhecem, não preciso citar tudo isso, e José é levado diante dele, e ele vira para José, e José traz a revelação do sonho, e Faraó vira e diz assim, e José vira para ele e fala assim: procure entre você um homem, ou uma pessoa, que tenha condições de organizar tudo isso. O Faraó vira e diz assim, de uma forma rápida, ele diz assim: aonde acharemos outro homem cheio do Espírito de Deus? Querido, ali estava a ação do Espírito Santo trazendo a José ganhando graça diante de quem? De Faraó. Deixa eu te falar, você quer ganhar graça diante dos homens da face da terra? Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e Deus te dará a honra diante de grandes homens na face da terra.
Porque eles terão sabedoria diferenciada. Eles dirão: mas de onde veio isto? Porque veio do Espírito Santo e não das expertices do homem terreno e carnal, mas veio do Espírito Santo que te enche com graça e com glória. Amém. Eu lembro de um irmão chamado irmão Rosa. Esse irmão era, cara, assim, bacana demais. Ele converteu e eu vinha de Belo Horizonte. Ele era mecânico de carro a diesel. E ele dizia para mim assim: ô pastor, na época não era pastor, ô irmão, o senhor precisa de ver o que aconteceu comigo hoje. Eu falei: o que foi, irmão? Ele trabalhava numa grande concessionária em Belo Horizonte. Ele diz: hoje, irmão, eu tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Eu falei: é mesmo? Eu estava lá com um problema com o carro e de repente eu saí no canto assim e tal, e eu orei: Espírito Santo, me mostra o que é esse problema. E eu voltei lá, e quando eu olhei, o senhor não acredita, tinha um negocinho assim, um parafusinho desse jeito aqui, que eu não tinha percebido já desde cedo. E o Espírito Santo me trouxe a revelação. Ele dava glória a Deus. Isso é do homem. Ele diz: quanto tempo, irmão? Eu não tinha Jesus, eu fazia qualquer coisa. Eu disse: irmão Rosa, na minha convivência com esse irmão, eu aprendi coisas. Eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte, e a gente trabalhava na área de faturamento. Às vezes tinha que liberar notas fiscais, inclusive aqui para a nossa região, e a Polícia Federal parava muito dos nossos caminhões. E eu era responsável por isso, pelas notas fiscais. E se você tivesse um erro, você tinha uma multa muito grande. Eu lembro várias vezes que, já depois do horário, ali tarde da noite, e eu orando ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. De repente a máquina me ferrava, eu soltava mais nota fiscal. Eu falava: Deus, eu preciso ir embora. Eu estou a 1 hora de minha casa. O que eu faço? Eu começava a orar assim: o que está acontecendo? Quantas vezes eu parei? Eu fui lá naquela máquina e ia conferir. O Espírito Santo falava comigo no meu coração: confere, confere. Eu começava a conferir quantos erros foi evitado por causa da oração e da revelação do Espírito Santo. Você sabe por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele é um Deus relacional. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer te dar experiência pessoal. Você entenda isso hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer te dar experiências pessoais. Amém. Para que você tenha experiência, não só porque eu estou pregando, mas para que ele tenha, para que você tenha uma vida, experiência pessoal, e não simplesmente que você ouviu falar. Pastor, mas eu sou criança. Mas é como criança também o Espírito Santo quer falar com você. Amém. Porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu não entendia a voz do Espírito Santo. Eu tinha 11 anos de idade, assentado num banco, e o Espírito Santo começou a falar comigo: ó, aquilo ali não tem nada de mim. Eu digo: misericórdia, estou duvidando do irmão. Até que o Senhor trouxe à tona todas as coisas. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: eu estou te ensinando coisas pequenas, para você aprender a discernir coisas grandes. Para você aprender a discernir entre o Espírito de Deus e o Espírito do inferno, que vem aparentemente como um anjo de luz tentando nos confundir, para você chegar ao ponto de ter o discernimento claro da graça de Deus. Amém. Sabe quem faz isso? Espírito Santo, meu amigo, seu amigo. Ele quer ter relacionamento com você. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta. Nós falamos sempre de Jesus. Tudo bem, não tem problema. E se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e comigo. Eu vou ter comunhão pessoal. Amém. E Jesus envia quem? O Espírito Santo. Porque Estevão vira e fala assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, é sentado à direita do Pai. Então quem estava com Estevão? O Espírito Santo. E quem está com você? O Espírito Santo. Amém. Vamos continuar. Meu Deus, essa palavra é muito gostosa ao coração. Concedeu capacidade técnica, artística para construir o tabernáculo. Êxodo 31, de 1 a 5. Quando o Senhor precisou construir o tabernáculo, não tinha ninguém que sabia coisíssima alguma direito. O Senhor trouxe e colocou o Espírito dele sobre a vida daqueles homens. Eu esqueci o nome dele, que é um nome meio difícil. Se você quiser ler para mim, vai ser bom. Colocou o Espírito do Senhor sobre ele, e ele teve entendimento de como fazer todas as coisas no tabernáculo.
Sabe, pastor? O David, Samara e demais está aqui. Talvez a igreja não tenha todas as habilidades. Nós precisamos de orar ao Espírito Santo e falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Até para colocar uma flor aqui, até para fazer um desenho aqui, o Espírito Santo pode lhes dar habilidade, orientação, entendimento e graça. Porque quando o Senhor quis edificar o tabernáculo, Ele encheu homens, né? Ali foram várias pessoas do Espírito de Deus, e eles começaram a tecer, a fazer, a desenhar. Então, os dons artísticos, eles não são coisa longe, não são simplesmente questões naturais. Às vezes, para mover dentro de uma igreja, Deus levanta pessoas que chegam aqui dentro e olham: eu quero ornamentar essa igreja. Senhor, eu preciso fazer isso, pastor, eu preciso fazer isso, porque o Espírito Santo vai enchendo para a glória e para o louvor dele. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Ele é Deus que move. Quando a gente vê alguém usando esses instrumentos, é o Espírito Santo colocando isso no seu coração e na sua mente. Deus não me deu os dons de ser um instrumentista. Eu aos 15 anos ganhei um violão tonante. Ô violão bom, minha mãe não sabia como comprar violão. Falei, comprou um violão tonante. Ele não veio nem penado o cabo, não veio nada. Olha o violãozinho bom. Pergunta se eu aprendi. Eu aprendi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sei fazer todas as posições. Com pestana, sem pestana, sei fazer tudo. Mas não sei um acorde. Que coisa feia, né? Não é tantos anos, não, meu irmão. Não tinha que saber fazer tudo isso. Eu não sei nenhum. Mas deixa eu falar com vocês. Sabe quantos instrumentistas que louvaram a Deus aprenderam a partir daquele violão? Vários. Homens que eu gosto de ouvir tocando. Homens servos de Deus assim. Lembro do Eduardo, lembro do Arlindo, lembro de outros que pegaram aquele violão emprestado, eles não tinham. E eles começaram a tocar usando aquele violão. Eu não servi. O primeiro instrumento que eu comprei foi uma bateria para a igreja. Aí o pessoal falou: você vai tocar? Irmãos, eu não sei bater nem o ritmo. Mas várias e várias pessoas, deixa eu te falar, Deus vai te usar para fazer coisas tremendas, para outras pessoas serem abençoadas, para você ser abençoado. Você só precisa se colocar à disposição do Espírito Santo e não permitir que outras coisas te roubem do reino de Deus. E um dia, tinha terminado o seminário, 4 anos de seminário, não sei o que lá mais. E eu comecei a pregar, e pregando, e eu dizia: meu Deus, que pregação mais feia essa pregação que eu estou tendo. Parece que a bate na parede, volta em mim. É isso, Senhor. Aí eu orei um dia, o Espírito Santo falou: Senhor, me faça ver. Abre os meus olhos, quero ver o que está escrito na Bíblia. De acordo com o teu Espírito. E Deus começou a colocar revelações no meu coração. É isso que Deus quer fazer com você. Entenda isso. Quando Deus quis, Ele colocou o Espírito dele. Nós vamos continuar rapidamente aqui. Deus deu capacidade e força especial para liderar aos líderes de Israel. Juízes 3:10 fala de Otiniel. Israel tinha pecado contra o Senhor e ele ficou ali aprisionado. O Senhor levantou Otiniel no poder do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu falar com você uma coisa. Deus vai levantar líderes nessa região a partir de nós, a partir do poder do Espírito Santo, e não simplesmente no conhecimento humano. E Deus já está levantando, porque você está aqui me ouvindo e o Espírito Santo está falando com você. Então levante no poder do Espírito Santo. Não é porque eu sei ou porque eu tenho, é porque o Espírito Santo vai fazer. Em nome de Jesus. Deus deu capacidade, Deus auxiliou os primeiros reis de Israel a guiar o seu povo. 1 Samuel 10:6, Saul chega lá caçando uma mula. Samuel chama ele: ó, Deus chamou você vai ser ungido e você vai ser mudado. Na hora que você sair daqui, quando ele saiu dali, o Espírito Santo veio sobre ele e mudou. Deixa eu falar com você uma coisa: ainda há esperança para você. Aleluia. Há esperança para mim, ainda há esperança para você. Deus mudou o modo de Saul. Saul pode ter errado lá na frente, mas tem um problema dele, porque quando ele saiu da presença do profeta, ele saiu mudado e foi ser um rei na segunda vontade de Deus. Ele que largou e jogou fora. Sabe por quê, queridos? Porque são decisões humanas. Você tem uma coisa que o Espírito Santo nunca vai fazer comigo e com você: vai ser tirar a nossa liberdade humana. Ele vai respeitar as suas decisões humanas, mas ele vai falar: tem consequência. Eu vou te mostrar, esse caminho não é legal, esse caminho não é bom, mas se você vai,
você vai assumir as responsabilidades. Eu quero que você faça uma coisa na sua vida, entendendo isso. Nunca lance a sua responsabilidade pessoal nas mãos do Espírito Santo, porque isso é pecado. Senhor, eu pequei. Fui eu que pequei. Tenha misericórdia de mim. E comece de novo. Não foi o Espírito Santo que adulterou, não foi o Espírito Santo que mentiu, não foi o Espírito Santo que roubou, não foi o Espírito Santo que tirou, não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se contradiz à palavra de Deus. Amém. Não se contradiz. Então nós temos que tomar cuidado. Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz. Me perdoa, me lava pelo poder do sangue de Jesus. Aí sim o Espírito Santo começa a te santificar. Não foi o Espírito Santo que colocou essa mágoa no seu coração. Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar ódio pelo pecado. Isso ele vai colocar. Não é ele que colocou o partidarismo, não. O apóstolo Paulo escrevendo, ele escreve na carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 22, todas as regras. Para mim é uma regra. Quando o crente fala, o que é o pecado, pastor? Pare de julgar a responsabilidade para cima de mim. Pare de julgar a responsabilidade para cima dos outros. Pega a Bíblia, está escrito na Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 22. Leia e estude. Ali estão as obras da carne. Essas obras te afastam de Deus. Está aqui. Se você entender que isso te alcançou, então você viu que o Espírito Santo começou a mover sobre você. E pelo poder do Espírito Santo você fala, Senhor, em nome de Jesus, Jesus morreu, o sangue dele me purifica, o Senhor me perdoa, tenha misericórdia de mim, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer essas consequências, essas situações da obra da carne. Aí você fala, glória a Deus, como que eu venci? Você é um homem santo. Eu cheguei um dia, tinha uns homens lá conversando besteira, até infelizmente uns homens conceituados. Aí quando eu cheguei, eles olharam assim, Matozinho, você chegou, você é muito santo. Eu falei, eu não sou muito santo. Eu tenho dificuldades tanto quanto vocês, mas eu acredito que é um princípio que é a ser vivido. Amém. Eu não preciso mostrar para os outros que eu sou santo, mas eu tenho que viver uma missão na vida. Oh, acordem aí, gente. Nós vamos crescer nessa cidade, vamos em nome de Jesus. Nós não precisamos preocupar se nós vamos crescer, alcançar só os estádios. Não queremos alcançar estádios, queremos alcançar. Mas nós temos um monte de igrejas co-irmãs aqui do lado. Mas nós temos que crescer quando as pessoas olharem e falar assim, não, ali está indo um povo que tem temor de Deus. Amém. Ali está indo um povo que respeita, que ama. Ensinar as nossas mulheres a amar seus maridos, respeitar seus maridos, mas ensinar os maridos também a amar e respeitar suas esposas. Amém. Precisa ensinar os filhos a amar os seus pais, ensinar os pais a respeitar os filhos também, a ter algo de tal forma que as coisas sejam boas. Eu lhe pergunto, como que o teu vizinho te vê? Teu vizinho tem respeito? Será que os meus vizinhos me conhecem, me respeitam como pastor? Porque algumas vezes até que exageram comigo. Quando passa os outros na rua pedindo alguma coisa, ele fala, tem um pastor, tem um passatempo com esse negócio. Mas precisa, irmãos. Precisa. E quando eu tenho oportunidade com eles lá, e aí, Vicente, como é que estão as coisas, meu filho? Está tudo bem, pastor. E aí? Nós temos que entregar nossa vida a Jesus, né, Vicente? Porque esse negócio está muito ruim, mas um dia nós vamos estar dizendo, não podemos perder tempo, não. Você tem que dizer quem você é, que as pessoas têm que te conhecer no teu emprego. Como que as pessoas te conhecem? Quantas pessoas eu ouvi falar que os outros chamavam de crente safado? Pelo amor de Deus, irmãos. Santidade do Senhor é deixar de ser safado e tornar um homem digno de respeito. Amém. De respeito. Amém. As propostas virão para você, toma uma decisão diferente. Aqui não, Senhor. Aqui não. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar porque a coisa está séria aqui. Deus deu poder para profetizar. Ezequiel 2:2. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs de pé e eu ouvi o que falava comigo. Quem vai dar autoridade para alguém profetizar? O Espírito Santo. Amém. Vai trazer palavras de realidade, de verdade. Correto? Pastor, mas todos os profetas encerraram em João Batista. Encerrou os profetas que levantavam para confrontar nações, mas não encerrou o ministério profético. Porque ele diz em Efésios 4:11 isso. Confere para mim, por favor, que eu estou. Alguns para apóstolos, para profetas. Os dons como para pastor, para apóstolo, pastores, mestres, se eu estou citando em ordem aleatória, pastores, mestres, profetas, está tudo lá, isso é ministério.
Mas não é ministério para sair para os outros. Assim diz o Senhor. Não, é para profetizar. Meu Deus, no nome de Jesus eu profetizo sobre essa cidade, que o Senhor mudará essa história e que haverá coisas novas. Isso é ministério. O ofício profético talvez foi encerrado ali nesse nível, mas no nível do ministério profético não. Entenda isso. E veio com isso também os dons de profecia. E tem que ser organizado. O tempo não é agora, mas quem dá isso? O Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos lá. Como foi o Espírito Santo? Nós falamos do Antigo Testamento, agora vamos na vida de Jesus. O trabalho do Espírito Santo no plano redentor de Deus torna-se destacado no relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. O Espírito não é nosso redentor, mas sem ele Jesus não seria o nosso redentor. Por quê? Olha que coisa tremenda. Jesus viveu a sua vida aqui no poder e na autoridade do Espírito Santo. Ele não viveu como Deus, mas ele viveu cheio do Espírito Santo. Amém. Ele fez curas pelo poder do Espírito Santo. Ele multiplicou os pães pelo poder do Espírito Santo. Estava o poder criativo de Deus agindo. O poder do Deus todo poderosinho. A coisa não é que se a gente fosse falar sobre cristologia, nós íamos falar que Jesus se submete ao Espírito Santo, que era Deus igual a ele. Como que Jesus era tremendo, né? Hoje eu não estou falando sobre Jesus, mas é algo assim maravilhoso isso aqui. Vamos continuar. Antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo atuava nos profetas, dando-nos conhecer os eventos relativos à vida de Cristo. E os profetas profetizaram, olha, o breve nascerá e tal. Antes do nascimento. Na concepção de Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 1, 18 e 20, Lucas 1, 35, João 1, 14, não vou ler os textos por causa do nosso tempo. Lá estava dizendo que o Espírito Santo foi responsável por Jesus ser gerado no ventre de Maria. Entenda isso, querido. Quem estava gerando era o Espírito Santo para que o nascimento de Jesus fosse de forma tremenda e fosse maravilhoso e Maria gerasse um filho. Foi através do poder do Espírito Santo. Na infância de Jesus, o Espírito Santo atuou lá em Lucas, diz que Jesus crescia em graça e no... E o povo via sabedoria. Da onde vinha essa sabedoria? Do Espírito Santo. Por isso eu digo para as crianças que estão aqui hoje, viu, criança? Prestem bem atenção. Nenhuma criança pode virar para mim e falar comigo assim: eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Quem disse isso? Jesus, o nosso modelo maior, o nosso Salvador, ele foi cheio do Espírito Santo ainda quando criança. Vocês podem buscar o batismo do Espírito Santo, podem ser cheios do Espírito Santo, podem orar no Espírito Santo e entregar. Mas como que eu faço isso? Primeiro entrega a sua vida a Jesus. Porque se não entregar a vida a Jesus, não tem Espírito Santo não, viu? Mas todo quanto recebeu, deu-nos o poder de ser feito filho de Deus. A saber os que creem no seu nome. Primeiro, entrego minha vida a Jesus. Segundo, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu posso orar: Senhor, enche o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito. E Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Vamos continuar. Na pregação de João Batista, Jesus era anunciado como aquele que faria o Espírito Santo acessível a todos, pelo batismo do Espírito Santo. João falou: olha, virá um, que eu não sou digno de desatar as sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Quem batiza com fogo é o Espírito Santo. Tem muita gente com fogo estranho, mas quem batiza a pessoa com fogo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz revelação, traz verdade, traz entendimento, traz conhecimento e traz vitória. E não te deixa no engano, em nome de Jesus. Amém. E no batismo de Jesus, nós vemos lá a revelação que o Espírito Santo vem sobre ele como uma bomba. Queridos, deixa eu ver o horário. Meu Deus. Na tentação de Jesus, o Espírito Santo foi aquele que impulsionou Jesus ao deserto no período da sua consagração e consequentemente na sua tentação. No início do ministério de Jesus, o Espírito encheu de poder para trabalhar. E durante esse período, Jesus, ele cura, ele faz milagres, ele faz tudo isso através do poder do Espírito Santo. E todo o ministério de Jesus foi acompanhado e dirigido pelo Espírito Santo. O ministério em geral de Jesus, está tudo aqui biblicamente falando, Mateus 12, de 15 a 20, e assim por diante, como se fala, como a Bíblia fala. Ministério de curar, sem o Espírito Santo, Jesus não poderia ter feito nenhum dos milagres. Por quê, irmãos?
Nós vamos entrar na vida de Jesus aqui rapidinho, só para vocês entenderem uma coisa. Porque se Jesus age como Deus, toda a morte de Cristo na cruz do Calvário seria em vão. E Satanás estava doidinho para Jesus fazer algum milagre só com o poder dele como Deus. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão, humilhou-se. Filipenses falando sobre isso. Que ele se torna na condição humana e ele não age de maneira alguma tomando daquilo que ele podia ter feito. Eu sou Deus, ele não deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão e agiu cheio do Espírito Santo. Amém. Então o Espírito Santo ajudou Jesus a cumprir o seu ministério sobre a terra. Ministério de oração, ministério de ensino. No sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele estava sendo oferecido, lá em Hebreus 9,14 diz que Jesus se oferece a Deus pelo Espírito eterno. O Espírito Santo dá graça a Jesus para se oferecer na cruz do Calvário, para se tornar um sacrifício vivo. Na ressurreição de Cristo, foi a obra do Espírito Santo. Romanos 8,11 diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. A glorificação de Jesus, quando os homens, entre os homens está ali, Jesus estava glorificando e ele diz que move tudo aquilo do Espírito Santo. Eu vou dizer para você uma coisa, e igreja? Por que a igreja está temendo nesses últimos dias viver sem o poder do Espírito Santo? A tecnologia está muito bonita. Nós não tínhamos alguns anos atrás. Mas nós não podemos esquecer dessa ação tremenda do Espírito Santo. Para encerrando já, o Espírito Santo e a existência da igreja. A oficialização da igreja se dá lá em Atos 2, através do descido do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, para que ficassem de repente como um vento impetuoso, o Espírito Santo veio sobre eles e a igreja tomou vida. Como um homem criado, a igreja está tomando vida, o sopro do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. E de repente Pedro começa a pregar. Quem era 120 vira 3 mil. Aleluia. O Espírito Santo. Glória a Deus. Deus. Espírito Santo. Eu quero convidar vocês a fazer a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Pastor David Samar, líderes desta igreja, discípulos desta igreja, nós temos desafios, muitos. O mundo está no conformismo. É melhor conformar com as coisas e não mexer com elas do que transformar. Parece. Deixa eu te falar. Você precisa levantar no poder do Espírito Santo. Não nos conformeis com esse mundo, mas renovar-vos pela transformação da palavra de Deus. Vai ter muita coisa que parece que deveria ser negociada, mas você não precisa negociar. Você precisa ser um agente, onde o Espírito Santo vai, a partir de você, fazer transformações maravilhosas em nome de Jesus. Amém. Na vida dos apóstolos, a missão apostólica, com a difusão do Evangelho de Cristo, também é obra do Espírito Santo. A ponto do Espírito Santo virar para Paulo e falar: Paulo, não desce para aí não, fica aqui. Você não vai descer para lá não. De repente, apóstolo, poxa, mas Senhor, eu queria tanto ir para a Ásia, eu queria tanto. Não, fica aqui. Até que ele tem um sonho, e um homem lá de Macedônia estende as mãos e diz: desça para nos socorrer, vem aqui nos ajudar. Aí o Espírito Santo fala: agora você pode ir. Entende, irmãos? A igreja move é no poder do Espírito Santo. As belezas que a gente coloca, elas são belezas, mas elas não podem ser o tudo. Entendem isso? A glória primeira de Jesus, a glória de Deus Pai, a glória de Deus Filho, a glória de Deus Espírito Santo. É isso que nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes que nós quisemos fazer com a nossa força, e Satanás tentou nos confundir. Às vezes você está passando por lutas, desafios, nós todos estamos. Não está sendo diferente para ninguém, não. Nunca vi um trem horrível como essa pandemia. As igrejas fechadas, tinha que fechar mesmo em alguns lugares. Nós, na região de Betim, era coisa assim seríssima. Nós fechamos as igrejas, ficamos sem cultos. O retorno, alguns crentes que reclamavam de igreja, começaram a ficar na sua casa, nem voltaram mais. Nem voltaram, irmãos. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Nem voltaram, coitados dos pastores. Muitos pastores amigos nossos passando dificuldades, eles pagando aluguéis caros, um monte de trem e desafios grandes, a gente orando pelos outros, pedindo: Deus, tenha misericórdia, nos fortalece.
quantas angústias. Se não for o poder do Espírito Santo, você não consegue. Você larga tudo e desiste de tudo e vai para qualquer lugar. Mas deixa eu te falar com você uma coisa. O Espírito Santo que está nos continuando movendo. Amém. Eu vou continuar de pé. Não porque eu sou forte, mas porque o Espírito Santo nos fortalece. Você vai continuar de pé. Não é porque você é forte, mas porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai lhe fortalecer. E você vai ver a vitória. E aí nós poderemos falar, e eu vou cantar o cântico da vitória. Vou atravessar esse mar. Você vai também, em nome de Jesus. Mas vamos mover pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, o crescimento da igreja. A igreja se multiplicava com a assistência do Espírito Santo. Atos 9:3. No que descreve a igreja crescendo pelo poder do Espírito Santo. A igreja caminhava, se multiplicava na assistência do Espírito Santo. Toda a igreja caminha e multiplica pela assistência do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu estou vendo algumas coisas, não sei o quê. Eu queria, deixa eu falar com você uma coisa. Se posicione como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, se posicione no centro da vontade de Deus, você vai ver um crescimento diferente. Amém. Existe crescimento, mas existe, vou contar para vocês uma experiência muito dolorosa, muito triste, 2 vezes comigo. Uma vez eu plantei uma semente, eu gosto muito de plantas, plantei lá, e eles falaram comigo 3 meses ela brotava. Não brotou em 3 meses, passou 4 meses, não brotou, 5 meses não brotou. Eu falei, vou pôr outra semente. Peguei o enxada, quando eu dei o primeiro enxadado, cortei a semente, tadinha. Quando eu vi que eu puxei a terra, ela tinha crescido raízes, estava pronto para brotar. Eu não esperei o tempo. O problema podia ter sido a terra, que me doeu tanto. Vocês não sabem como é, foi uma experiência muito grande. Eu escrevi um artigo sobre isso. A segunda, eu estou lá em casa, plantei um pé de acerola, lá num jardinzinho que a gente tinha na frente da casa, e estou lá esperando, e vi a acerola não dá de jeito nenhum. Mas meu Deus, tem misericórdia. Aí no ano passado, eu sempre gosto de podar elas, para elas não crescer muito. Quando eu fui podar, eu podei toda alegre. As florzinhas estavam rosinhas debaixo dela. Eu chorei. Eu falei, meu Deus, eu estou matando o que eu plantei. Eu não esperei o tempo da colheita. O Espírito Santo vai te ensinar a esperar o tempo dos milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você vai mover pelo poder do Espírito Santo. Aí, em conta perto, eu tenho um pé de jabuticaba lá em casa. Eu queria muito ver esse jabuticaba, porque falaram comigo que o jabuticaba só nascia, não sei quantos anos. E eu ganhei esse pé de jabuticaba de um pastor, do pastorio, nada de jabuticaba. Todo mundo dava jabuticaba, nem eu dei uma muda de jabuticaba para minha sogra, um pé de jabuticaba dela, dava de jabuticaba e não deu nada. E eu podei ele todinho, deixei, um dia eu falei, parei de podar. O Osmar me ensinou um monte de trem lá e tal, umas coisas. Tá gravando. Me ensinar até simpatia, foi só para descontrair um pouquinho. Aí eu olhei aqui e falei, meu Deus, tem misericórdia. Falei, mas eu vou deixar, ele vai dar flores no dia certo. Cheguei recentemente lá na casa do meu irmão, o pé de jabuticaba muito chique. Isabel, que bonito, né? Acho lindo, bacana. Eu falei, Isabel, você viu que meu pé de jabuticaba? Não deu jabuticaba. Eu falei, pastor, ora por ele. Mas você não acredita que eu estava olhando? Porque eu queria ver, irmão. O Espírito Santo quer te alegrar com essas coisas. Parece pouco, mas o Espírito Santo quer. Oh, nós perdemos agora. Perdemos não, foi para a glória. Foi um show com mais de 85 anos de idade. Um homem de Deus, ele fala dos primeiros milagres no livro dele, Quarta Dimensão, que ele queria tanto a bicicleta, e Deus falou com ele assim, fala que jeito que você quer. O Espírito Santo, ele quer alegrar o seu coração com coisas pequenas. Às vezes, o desejo de comer uma pizza, alguma coisinha, o Espírito Santo, ele quer que você se alegre. Aí escuta bem o que aconteceu. Eu fui para casa e de repente orei. Irmãos, meu pé de jabuticaba, bateu jabuticaba. Primeiro ele deu 3 jabuticabas. Uma para mim, uma para a Lena e outra para a Emily, que só está nós 3 em casa. O Mateus está fora. Aí eu falei, coitado, ficou o Mateus sem. Aí eu olhei para cima e estava uma outra. Aí veio a outra, amadureceu pelo Mateus a sua. Agora tem que ter o da Noah, da Bia e outra. Esses dias ele está carregando mais de jabuticaba. Ele não carregou uma jabuticabona grandona, bonita, viçosa, docinha. Eu disse, glória a Deus, meu pé de jabuticaba de Deus, vai lá. Aí eu não podei o pé de acerola, ele está dando acerola agora. Tem um tempo, um milagre. Pare de se precipitar e
de ser menino mimado, criança mimada. O Espírito Santo vai fazer a obra. Permanece, meu filho, porque vai ser movido o Espírito Santo. O milagre virá, e a bênção virá, e a glória do Senhor virá sobre a sua vida. E no dia do Pentecostes, lá nos gentios, estava lá todo mundo esperando Cornélio e Pedro ter a maior experiência do Senhor. O Senhor expandiu o Evangelho através de quem? O Espírito Santo quebrou a barreira dos gentios. Não havia mais gentio, não havia mais grego, não havia mais simples, não havia mais bárbaro, não havia mais brasileiro, havia um em Cristo. Amém. Quem fez isso? Espírito Santo. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. A Ele seja a honra e a Ele seja a glória. Eu quero concluir. No Antigo Testamento fala-se do Espírito Santo como o sopro de Deus, o ruá de Deus, aquele que cria, que dá vida, que repousa sobre certos eleitos, investindo-os de poderes extraordinários, com facilidade de combater, com finalidade de combater, de governar, de executar diversos trabalhos e profetizar. O Espírito Santo estava presente em cada instante da vida do Mestre. Assim também Ele está presente conosco. A vida cristã plena e vitoriosa só pode ser encontrada no Espírito Santo. Aleluia. Você está frustrado hoje? Você está entristecido hoje? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E quem dá alegria? O Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Você vai poder ver coisas que você não via. Você vai poder caminhar caminhos que você não pôde caminhar. Você vai ver vitórias que você não conseguia ver. Porque o Espírito Santo é o Espírito que nos reveste de poder e de graça. Fique de pé. Fique de pé. O nosso país